Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Resgate em alto mar. Helicópteros retiram os funcionários do navio plataforma a serviço da Petrobras, que explodiu no litoral do Espírito Santo, matando 3 operários. E veja também nesta edição. Justiça fecha mais um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato e o Tribunal de Contas da União nega o bloqueio dos bens de Graça Foster. Polícia Federal apreende iate do empresário Ike Batista em Angra dos Reis. Presidente da Câmara dos Deputados se nega a levar adiante debate sobre impeachment de Dilma Rousseff. Cotação do dólar próxima dos R$3 pressiona ainda mais os preços. Acho que nem o Zico está comendo carne de primeira mais. A Assembleia Legislativa de São Paulo apura trotes violentos, como que obriga calouro a tomar bebida alcoólica até desmaiar. Brasil se torna rota de refugiados do Oriente Médio que tentam chegar à Europa. Historiador saudita acusa mulheres que dirigem de não se importarem com estupro. E vão me fazer companhia o cientista político José Álvaro Moisés e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97 559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O resgate no litoral do Espírito Santo, a explosão em um navio plataforma a serviço da Petrobras matou 3 pessoas e deixou outras 10 feridas. 6 trabalhadores estão desaparecidos. O acidente no navio plataforma, cidade de São Mateus, aconteceu por volta da 1 da tarde. Ele estava operando em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo, a cerca de 35 quilômetros de Vitória. 74 pessoas estavam a bordo no momento da explosão. 3 morreram na hora. 10 trabalhadores ficaram feridos. Pelo menos 2 sofreram queimaduras graves. Todos foram transferidos de helicóptero para hospitais da capital. Equipes fazem buscas por 6 funcionários que desapareceram. A Capitania dos Portos do Espírito Santo e a Agência Nacional do Petróleo apuram as causas do acidente. O Sindicato dos Petroleiros acredita que um vazamento de gás na casa de bombas provocou a explosão. Segundo a ANP, não houve derramamento de óleo no mar. O navio plataforma, cidade de São Mateus, produz mais de 2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e é operado desde 2009 pela empresa BW Offshore da Noruega. A embarcação é adaptada para funcionar como plataforma de produção, armazenamento e transferência de gás e petróleo para outros navios. De acordo com o ex-diretor da Petrobras, Hildo Sauer, esse modelo é usado para extração em águas profundas e ultraprofundas. Os navios plataforma flutuantes são utilizados onde a lâmina d'água torna antieconômico a instalação de plataformas fixas. E o Brasil, que tem outros também, poucos, é o país que mais tem na sua costa sistemas de produção de plataformas em águas profundas e ultraprofundas. Passa de 50 já. Apesar de se tratar de um sistema seguro, Hildo acredita que há necessidade de rever os protocolos internacionais de segurança desse tipo de navio. É preciso ter não só competência e capacitação de quem faz, mas também de quem, em nome do poder público, fiscaliza a outorga da licença e a operação para garantir que a segurança das pessoas que lá trabalham seja maximizada e que haja uma minimização de riscos sobre consequências ambientais de eventuais acidentes com vazamentos. José Álvaro Moisés, boa noite. Boa noite. Quando ocorre esse tipo de acidente, a pergunta é inevitável, né? Essas plataformas são seguras? Eu acho que essa entrevista indica que tem problemas a serem verificados. É difícil saber, não é assim, de partida se são seguras. Em tese, dados os contratos que a Petrobras faz, etc., com as empresas internacionais que operam, você tem que ter regras de segurança. Agora, nesse caso, nós não temos todos os detalhes, toda a informação para saber exatamente o que aconteceu. Em todo caso, com um número tão grande de pessoas na plataforma, numa área que aparentemente é onde ocorreu a explosão, deve suscitar perguntas, inquéritos, e nós vamos precisar saber
não é, buscar mais informações para saber exatamente o que aconteceu. E eu chamaria a atenção também, William, pelo fato, é uma enorme, atroz coincidência que a Petrobras, que está sobre tantas questões, não é, importantes, que diz respeito a desvios de recursos, rebaixamento do preço do petróleo, tudo, ocorra um acidente como isso. Nós precisamos agora prestar atenção nisso e verificar. Não é? Acho que as autoridades têm que verificar as responsabilidades. A sociedade brasileira precisa conhecer o que aconteceu. Luiz Felipe Pondé, boa noite. É isso mesmo que o Moisés disse, né? Não teria momento pior de acontecer um acidente como esse. A Petrobras parece que fizeram um trabalho contra ela, né? Como se fala por aí, de tanto azar. Porque justamente nessa hora, apesar que são coisas completamente distintas, né? Um é um problema de gestão financeira e de corrupção, o outro é um problema técnico. Agora, é justamente quando acontecem essas coisas é que você começa a fuçar e investigar por que aconteceu. E aí, é como em aviação, né? Quando acontece algum problema, sempre se ganha em aviação, como é muito sério o risco de acidente, toda vez que tem algum problema, é importante saber o que aconteceu para você evitar aquele tipo de problema que acontecia. Eu imagino que numa situação como essa deve ser a mesma, né? O Tribunal de Contas da União nega o bloqueio de bens de Graça Foster e a Justiça do Paraná fecha o 13º acordo de delação premiada. Desta vez com um engenheiro civil acusado de operar 58 milhões de reais em propinas na Petrobras. O engenheiro Shinko Nakandakari atuou em favor das empresas Galvão Engenharia, EIT Engenharia e Contreiras. Ele é apontado como um dos 11 operadores descobertos na 9ª etapa da Operação Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, Nakandakari admitiu ter levado dinheiro em espécie para Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, que também fechou acordo de delação premiada e prometeu devolver 97 milhões de reais. Hoje, em Curitiba, foram ouvidas testemunhas no processo que envolve executivos da construtora Mendes Júnior. Os interrogatórios seguem até sexta-feira. Considerados os pivôs do escândalo, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef vão prestar novos depoimentos. Em Brasília, depois de 3 adiamentos, o Tribunal de Contas da União negou o bloqueio dos bens da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, no caso que envolve o prejuízo de 792 milhões de dólares com a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. Também ficou livre do bloqueio o ex-diretor da estatal, Jorge Zelada. O Ministério Público italiano pediu hoje que a Corte de Apelações reveja a decisão de não extraditar Henrique Pisolato para o Brasil. O resultado deve sair amanhã. Os promotores querem que seja feita uma inspeção profunda no presídio da Papuda, em Brasília, para onde Pisolato deve ser levado. O argumento da Corte de Bolonha para negar a extradição foi que existem violações de direitos humanos nas prisões brasileiras. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi condenado a 12 anos e 7 meses por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro no caso do Mensalão. Ele fugiu para a Itália, onde foi preso porque usou um passaporte do irmão já falecido para entrar no país. Depois que o pedido de extradição foi negado, ganhou liberdade. O governo brasileiro recorreu, argumentando que não há motivo concreto para supor que os direitos fundamentais de Pisolato seriam violados por falta de estrutura das prisões. Mas mesmo que a justiça italiana decida extraditar Pisolato, o governo da Itália pode se recusar a cumprir a medida, já que ele tem dupla cidadania. Quer dizer, Moisés, não será extraditado. Lembramos do Cesare Battisti, né? É provável que não, não é? Agora, acho que tem uma questão interessante aí nesse caso, vem muitas questões interessantes, importantes, né? Mas uma questão que chamou atenção para o fato de que efetivamente tem violação de direitos humanos nas prisões brasileiras. Esse caso joga à luz, porque é um caso famoso, o Pisolato teve um papel extremamente importante no Mensalão, não é? E a fuga dele, tudo isso se transformou num caso, digamos, de extrema atenção. Mas eu acho que nós deveríamos olhar melhor, não é? O argumento que foi apresentado na Corte na Itália, não é? De que mandá-lo de volta significaria submeter a condições em que não tem propriamente garantia de respeito nas prisões brasileiras. Claro que são duas coisas diferentes. Eu acho que quem cometeu um crime no Brasil tem que pagar o crime no Brasil.
de acordo com as leis brasileiras, com a justiça brasileira. Mas acho que chamou atenção para um ponto extremamente importante. O ministro da Justiça brasileiro, alguns meses atrás, não é, considerou um horror a situação que existente nas prisões brasileiras. Eu, como cidadão brasileiro, não vi depois disso medidas no sentido de enfrentar o horror e, de alguma maneira, criar outras condições para que não haja desrespeito a direitos humanos nas prisões brasileiras. Até porque, William, como todos nós sabemos, tem aproximadamente 50% a 60% dos mais de 500 mil de pessoas que estão presas nas prisões brasileiras, cujos processos não estão completamente terminados. Nós não sabemos se elas são efetivamente culpadas. E, no entanto, elas estão submetidas a condições de direitos humanos extremamente graves. Acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, o Pondé, poderia ter a devolução do dinheiro que ele tirou do Brasil, né? O Bob Juliano Fox faz essa indagação aqui. Não precisa extraditá-lo, basta devolver o dinheiro que ele levou. Essa é sempre a questão, inclusive a gente já discutiu aqui no jornal, isso que esses corruptos aí, eles roubam e vão presos. E veja, ele iria para Papuda, né? A Papuda, como a matéria mostra, em termos de prisão, é umas 5 estrelas, né? Então, é evidente que este caso específico, se ele fosse para o lugar onde foram os outros mensaleiros, ele provavelmente não ia passar pelo mesmo tipo de miséria de direitos humanos que os presos comuns passam, que de fato passam. Mas ele provavelmente não. Ele ia para um lugar, se fosse, iria para o mesmo lugar que os outros estão, e veja que alguns desses mensaleiros já estão em casa, já estão trabalhando, ou seja, é na realidade um enorme tapa na cara da população que cada vez mais tem a impressão que tudo bem, eles escapam. E agora eu acho que o escândalo da Petrobras, voltando um pouco à matéria anterior, o que os brasileiros querem ouvir é nome de político envolvido. Porque senão fica parecendo que vai estourar na mão da iniciativa privada, estourar na mão digamos assim, de funcionários do setor privado, e os políticos vão escapar e vai virar pizza. E também tem uma coisa, se os italianos não devolveram o pisolato, em termos de, digamos assim, uma certa simbologia política, eu acho que eles estão dando troco, porque o caso César Batista é uma vergonha. Tá todo mundo aqui, a maioria dos nossos telespectadores diz que é melhor deixá-lo lá. O Juliano Winkett, que, por exemplo, Pisolato vai ficar 6 meses preso igual Genuíno e Disseu. Deixa ele lá na Itália. Seria bom devolver o dinheiro só, né? As Nações Unidas alertam que o Brasil se tornou rota de refugiados que tentam entrar na Europa. Um drama sem fim. Segundo a ONU, cerca de 300 imigrantes ilegais foram declarados mortos hoje em um naufrágio no mar Mediterrâneo. Eles seguiam em 3 botes do norte da África para a Europa. O padre Paolo, que hoje vive no Brasil, já acolheu imigrantes na Itália. Eles tentam alcançar um lugar onde haja paz, tentam fugir de perseguições, de conflitos étnicos. Então, realmente eu diria, uma questão de sobrevivência. Então, são viagens de desespero. No ano passado, o Brasil acolheu mais de 2.300 refugiados, a maioria sírios. Mas muitos imigrantes que chegam aqui não têm o Brasil como destino final. Recentemente, observadores das Nações Unidas concluíram que o país vem sendo usado como rota de fuga para chegar à Europa. No final do ano passado, a Polícia Federal prendeu 5 sírios no aeroporto de Natal, com passaportes falsos de Israel, tentando embarcar para a Holanda. Eles fogem de áreas dominadas pelo grupo radical Estado Islâmico. Em uma das rotas, os refugiados atravessam a pé a fronteira com a Turquia, de onde embarcam para o Brasil e depois para a Europa. O caminho é mais longo e caro, mas assim os refugiados escapam da fiscalização europeia, mais rigorosa, com pessoas vindas de países com histórico de conflitos e terrorismo. Exemplos da Síria, Líbia, Iraque e países do norte da África. O Brasil é considerado menos suspeito pelas autoridades europeias. Os observadores das Nações Unidas identificaram ainda uma rede internacional de tráfico de pessoas atuando no país. Para esse professor de Relações Internacionais, o Brasil precisa controlar melhor a imigração. O interesse da sociedade em manter o país protegido de todos os tráficos que acontecem, de drogas, de armas, de pessoas e de todo tipo. E a segunda, talvez mais importante do ponto de vista humano, que é como receber e quem receber, quanto receber e de que maneira
transformar essas pessoas em brasileiros dentro de condições de dignidade. É isso, Pondé. Como tratar essa questão aí dos refugiados? Aumentar o rigor na entrada desses refugiados ou, em primeiro lugar, pensar na questão humanitária? Olha, eu acho que não dá para tratar desse tema no atacado, né? Ou seja, você tem que tratar ele no varejo, quer dizer, você tem que tratar ele não caso a caso, mas existem casos e casos diferentes. Agora, eu acho importante pontuar, hoje a gente tem uma série de instituições, graças a um certo avanço de alguns países no mundo, que se preocupam com questões humanas. Mas os imigrantes sempre comeram o pão que o diabo amassou. Eu não estou dizendo isso no sentido que justifica comer o pão que o diabo amassou, mas sempre foi assim. Os países nunca quiseram receber imigrantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus que tentavam escapar do nazismo, os países também mandavam embora, certo? Inclusive o Brasil, a Argentina, para falar de nós aqui, de nossos vizinhos. Então, me parece que, como fala o Christian Lobauer, você não pode simplesmente abrir as portas para todo mundo. Não pode. Você tem que, como país, você tem que ser um pouco mais criterioso em quem você recebe, quantos você recebe, para onde você leva. Isso falando no caso do Brasil, né? E agora, no caso da Europa, isso já saiu de controle há muito tempo. A Polícia Federal informou que tem atuado, aliás, no combate ao tráfico de pessoas e à imigração ilegal, mas disse que não ter dados fechados sobre a quantidade de casos investigados. Moisés, como é que você olha essa questão aqui? O Wendel Torres Granel está dizendo aqui, infelizmente o mundo deixa que os ditadores tomem os países para si, absorve os seus refugiados. Está tudo errado. A questão é que com a globalização, com a mudança dos fluxos e mesmo de possibilidade das pessoas circularem, transitarem, sempre vai ocorrer isso, né? Agora, acho que sim, estou de acordo com a observação inicial que você fez, tem aí uma questão que está no fio da navalha. É muito difícil separar inteiramente um tratamento humanitário de um controle que o país tem que ter. Nós não podemos nos transformar num porto em que simplesmente as pessoas vêm para poder ir para outro lugar. O país não pode se transformar nisso. Agora, como fazer esse controle, não é? Na hora que o sujeito chega, evidentemente com uma série de questões humanas e tendo deixado para trás experiências das quais ele quer se separar completamente, não é simples. Eu não teria uma palavra, digamos assim, definitiva sobre isso, William. Não sei dizer, em definitivo, qual é o melhor caminho. Sou capaz de perceber que tem essas duas dimensões que têm que ser levadas em conta pelo governo brasileiro. Eu acho que ninguém tem, né, Moisés? Pois fato. Não tem uma solução fácil. Um conhecido historiador árabe acusa mulheres que dirigem carros de não se importarem com estupro. A Arábia Saudita é o único país do mundo que proíbe mulheres ao volante. A declaração foi feita por Saleh Al-Sadun em um programa de TV apresentado por uma mulher. O historiador defendia o papel dos homens na sociedade saudita quando deixou escapar a frase: mulheres ocidentais que dirigem não ligam se forem estupradas. Impressionada, a apresentadora questionou a afirmação e ouviu outra resposta polêmica. Não é um grande problema para elas além do dano moral. Em nosso caso, entretanto, o problema é social e religioso. As mulheres que não dirigem são tratadas como rainhas. Maior produtor mundial de petróleo, a Arábia Saudita tem leis baseadas numa interpretação rígida do islamismo, que impõe segregação de sexos em espaços públicos e impede a mulher de andar desacompanhada de um homem. As mulheres sauditas costumam ser presas ao serem flagradas ao volante. Algumas denunciam a restrição colocando imagens na internet quando estão dirigindo. Essa ação da mulher dirigindo na Arábia Saudita afronta por quê? Porque se vê como cultura ocidental? Primeiro eu diria, a Arábia Saudita é um país muito rico, né? Talvez o mais rico país árabe que tem, aliado e restrito dos Estados Unidos. Portanto, do ponto de vista geopolítico, a Arábia Saudita não se mexe, certo? No sentido de que ela tem um lugar muito assegurado na geopolítica do Oriente Médio. Ela é a principal inimiga do Irã. O Oriente Médio, na realidade, é uma guerra fria entre a Arábia Saudita e Irã. A gente tem, às vezes, a impressão que o problema central do Oriente Médio é o conflito israelo-palestino, mas isso é para quem não conhece o Oriente Médio. O conflito no Oriente Médio, a mais importante geopolítico, é entre o Irã e a Arábia Saudita, o que está acontecendo
No começo estava acontecendo na Síria, agora a coisa saiu um pouco do controle, a própria Arábia Saudita não quer mais o Estado Islâmico. Então, nesse cenário, quer dizer, a Arábia Saudita tem leis draconianas, né? E o caso das mulheres, mas tem lei também contra estrangeiros ficar separado, não poder adquirir A, B ou C, não é só a Arábia Saudita, no Kuwait também tem leis com relação ao estrangeiro a poder comprar casa, apartamento, qualquer coisa que seja. Então, são sociedades que têm uma outra operação. Agora, eu acho interessante, William, porque mesmo movimentos feministas se eximem de tocar no problema de muitas mulheres em situações como essa, porque elas se eximem, porque elas vêm com um argumento multicultural. Então, naquele país, a cultura deles é desse jeito, então você não pode apontar a dificuldade das mulheres em um país como esse. Então, o próprio feminismo, ele, de certa forma, capotou diante do multiculturalismo, que é uma teoria interessante numa série de coisas, mas cria uma série de problemas na interação entre os fluxos, as culturas e os países. Mas a Arábia Saudita é um país muito poderoso, né? Não é um país que você pode sair por aí dizendo o que tem que fazer. Muito difícil fazer essa avaliação do Ocidente, né? É difícil. Claro que isso envolve valores muito diferentes. Para nós, evidentemente, a ideia de que uma mulher não possa dirigir tem que ver com a proibição da sua autonomia para viver, para fazer, para se locomover e para fazer escolhas, né? Agora, eu não sei, Pondé, eu tive recentemente num seminário com várias feministas discutindo o problema da representação política das mulheres. Eu estava tratando do caso brasileiro junto com uma aluna minha, não é? E eu vi das feministas digamos assim, uma crítica muito severa a quaisquer limitações dessa natureza, inclusive no mundo do Oriente Médio, no mundo árabe, né? E, portanto, também nesse país, né? Na Arábia Saudita. Né? Deve ter sido no congresso que você foi, porque, por exemplo, em 2010, em Denver, que houve um congresso grande sobre problema feminino, do feminismo, e também na Inglaterra, tem bastante informação de como grupos feministas, na hora que batem de frente com problemas multiculturais, entendem que você está avançando o limite cultural e, portanto, você não pode simplesmente querer que lá naqueles países a gente projete, né? A gente, inclusive, aqui no jornal já teve essa discussão e já ouvimos coisas como as mulheres que nascem em outra cultura vivem de outro jeito, a gente vive de outro jeito. Então, acho que o movimento feminista ele não é monolítico. Né? Mas é interessante, porque uma das críticas mais importantes foi exatamente a essa visão do multiculturalismo, que suporia, que tem por suposição que você deve respeitar cultura local, mesmo que ela tenha elementos de violência ou, eventualmente, de discriminação, como nesse caso, né? Eu achei interessante essa discussão. Foi uma discussão que tinha gente do mundo inteiro, inclusive tinha gente do Oriente Médio, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. Eu achei uma discussão pertinente. O presidente da Ucrânia ameaçou adotar lei marcial no país se o acordo de paz fracassar. Isto significaria suspender as liberdades do cidadão. Hoje, líderes mundiais se encontraram na Bielorrússia para discutir a crise. Os presidentes da Rússia e da Ucrânia apertaram as mãos na chegada para a reunião com a França e a Alemanha. Eles tentam retomar o plano de paz assinado em setembro e acabar com a guerra de 10 meses entre separatistas e tropas ucranianas. Nas últimas 24 horas, pelo menos 50 pessoas morreram. O capitão Francesco Schettino foi condenado a 16 anos de prisão pelo naufrágio do navio Costa Concórdia, que matou 32 pessoas em janeiro de 2012 na Itália. O comandante foi considerado culpado por homicídio, naufrágio e abandono de navio. Schettino chorou durante a sentença. Na Bélgica, mais de 40 pessoas foram condenadas por integrar uma organização terrorista. Fouad Belkacem, ideólogo e pregador da organização Sharia for Belgium, foi sentenciado a 12 anos de prisão por ter recrutado jovens para a guerra na Síria. 37 pessoas que ainda estão no Oriente Médio foram julgadas à revelia. Entre elas, o brasileiro Brian de Mulder, condenado a 5 anos de prisão. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama pediu autorização ao Congresso para combater o Estado Islâmico na Síria com tropas terrestres.
Um engavetamento envolvendo 100 carros matou 2 pessoas e deixou 42 feridas, 8 em estado grave na Coreia do Sul. Uma densa neblina provocou o acidente durante a madrugada na rodovia que liga o aeroporto internacional de Incheon à capital, Seul. A seguir, dólar alto mexe com os preços do dia a dia e mais. Câmara dos Deputados convida os 39 ministros para explicar os projetos de cada pasta.